Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, aí temos informações importantes e obviamente a gente vai trazer tudo para vocês em primeira mão e com exclusividade. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né, sobre o clássico contra o Botafogo dessa quinta-feira às 8h30 da noite. Vasco aí com 3 desfalques muito importantes, né, que pegou todo mundo de surpresa, a gente não estava esperando. Vamos falar um pouquinho sobre isso e como o Maurício Barbieri deve montar a equipe titular com mudanças também no esquema tático aí para conseguir essa vitória. Vamos falar sobre movimentações de mercado. Vasco que avança numa negociação muito importante por um reforço de peso para a temporada de 23 e também tem mudança na regulamentação da CBF em relação à quantidade de jogadores estrangeiros que vão poder atuar nesse campeonato brasileiro aí. Então, notícia muito importante que pode e vai beneficiar demais o nosso Vasco da Gama. Então, já convido todos vocês a acompanharem, a assistirem o nosso vídeo aqui até o final. Peço, como sempre, a sua ajuda, peço a sua colaboração, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha logo aqui embaixo do nosso vídeo, né? Como eu sempre gosto de dizer, o YouTube, ele funciona como se fosse um robô. Então, se você deixar o like, o YouTube vai entender que esse vídeo é legal, que é um vídeo bacana e ele vai poder compartilhar, né? Ele vai poder divulgar com outros torcedores do Vasco. E como eu falei, se você está chegando aqui pela primeira vez, está conhecendo o nosso trabalho, quer ficar bem informado todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, com notícia, com informação do Vasco, fica aí o convite para você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão bem grande escrito inscreva-se, ou esse botão vai estar em vermelho ou em branco aí, caso você não esteja conseguindo achar, ele é bem embaixo do vídeo, você clica nele e já se inscreve no canal aí para fazer parte aqui da nossa família, combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouco sobre esse jogo de quinta-feira, né? Um jogo de vida ou morte pro Vasco. O Vasco ganhando, segue vivo na competição, né? Segue buscando ali uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Em caso de empate, o Vasco se complica e se complica muito, mas ainda não morre, né? Ainda não perde as chances de classificação. Em caso de derrota, aí realmente o Vasco vai ficar em maus lençóis, né? O Vasco vai se complicar demais aí, caso ainda tenha expectativa, né, de buscar essas semifinais. O Vasco acabou sendo pego de surpresa, né, com uma regulamentação da FERJ, né, que é a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, em relação a algumas ausências que o Vasco vai ter para essa partida. O Vasco acabou registrando alguns jogadores, né, após a terceira rodada. Casos como, por exemplo, dos goleiros Ivan, Léo Jardim e Thiago Rodrigues, e também do volante Jair. Então, né, os dois goleiros titulares, o Ivan e o Léo Jardim, e o nosso volante Jair, que estava com desconforto muscular, mas que talvez pudesse jogar, não irão a campo, né? Vão ter que ficar aí, né, ausentes dessa partida, serão desfalques aí para esse jogo de quinta-feira. A tendência é que o Barbieri já tenha um time em mente, né? O goleiro titular deve ser o Rolls, né, que é o terceiro goleiro nesse momento, né, atrás do Léo Jardim e atrás do Ivan. Na vaga do Jair, a tendência é que o menino Barros, que jogou a última partida contra o Fluminense e foi muito bem, diga-se de passagem, seja mantido no time titular, e a tendência é que o Maurício Barbieri volte a jogar com um esquema com 2 pontas abertos pelos lados de campo, né? O que não aconteceu no último jogo. Ele jogou com 3 volantes, um meia armador e 2 atacantes, né? O Peck e o Pedro Raul. Para a partida dessa quinta, a tendência é que o time titular seja formado da seguinte forma: com o Rolls no gol, nas laterais o Lucas Piton na esquerda e o Puma Rodrigues na direita, dupla de zaga com o Léo e com o Miranda, que não foi bem, mas vai ganhar mais uma oportunidade. Meio de campo a gente deve ter o Rodrigo de primeiro volante, Barros de segundo homem de meio de campo e o Alex Teixeira ou o Nenê, não sabemos ainda quem será escalado ali nessa vaga, e lá na frente Gabriel Peck pela direita, Pedro Raul centralizado, e a grande dúvida se ele vai manter ali, se ele vai colocar o Eric Marcos ou se ele vai dar uma oportunidade
para o Luca Orediano aí estrear como titular nessa partida, nesse clássico. A tendência é que seja um bom jogo, né? Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos. A gente ainda não sabe se o Botafogo vai levar o time titular a campo ou não. O certo é que o Vasco precisa dessa vitória, precisa desses 3 pontos aí para poder colar no G4, né? E quem sabe na rodada seguinte conseguir já entrar nessa zona de classificação. Eu tô confiante, tô acreditando na vitória do Vasco, tô acreditando até mais do que deveria, para ser sincero, né? Depois da última derrota do Fluminense, mas tô acreditando muito aí. Apostei R$ 200 na vitória do Vasco lá na 1xBet. Eles estão pagando R$ 3 para cada R$ 1 apostado na vitória do Vasco. E você que quiser fazer sua aposta, a 1xBet está dobrando o valor do seu primeiro depósito. Ou seja, qualquer grana que você colocar, eles multiplicam por 2. Se você botar R$ 10, você ganha 20. Se você botar 100, você ganha 200. Botou 1.000, ganha 2.000. Vou deixar para vocês lá no primeiro comentário fixado o link da 1xBet e o código promocional, que é Mário Vasco. Muito fácil. Na hora que você fizer o cadastro, depositar a grana, não pode esquecer de botar Mário Vasco para garantir a sua participação. Beleza? Vamos passar agora para o assunto mercado da bola. Assunto importante, né? O Vasco aí está muito próximo de fechar a contratação do atacante Lelê, do Volta Redonda. Já falamos bastante sobre isso. Vem por empréstimo, o Vasco vai pagar R$ 500 mil com a opção de compra. Não é reforço de peso, mas é uma contratação interessante, né? Um jogador que vive um bom momento, chega aí praticamente de graça. E estava sendo disputado aí pelo Grupo City, né, o dono do Bahia, times da Europa, outros clubes de Série A, mas parece que o Abel Braga conseguiu convencer o jogador, né, a vestir a camisa do Vasco e ser o reserva imediato do Pedro Raul, e vai ter chance, né, vai ter oportunidade, vai entrar em jogos aí, se corresponder, pode ser contratado em definitivo. Outra negociação que avançou foi a do Gustavo Cuéllar, né, ele que tá lá nos Emirados Árabes, jogando no Al Hilal, time que acabou de eliminar o Flamengo, né, do Campeonato Mundial de Clubes, jogador aí que tem experiência aqui no Brasil, é um garoto não, né, um jogador experiente, já há mais de 30 anos, um jogador com certeza se chegasse aí um reforço de peso para fechar aquele meio de campo, dar sustentação para o sistema defensivo, e o Cuéllar está sendo disputado por Vasco e Internacional, mas parece que o Vasco está na frente dessa disputa pelo projeto, pela questão do Abel e do Barbieri já terem trabalhado com o Cuéllar no rival, no Flamengo, e pela questão do salário, né? Parece que o Vasco teria oferecido um salário maior do que o Internacional para contratar o jogador, então uma negociação que pode ter um desfecho positivo aí no decorrer dos próximos dias. O Vasco teria oferecido em torno de 10 a 15 milhões de reais ao Al Hilal pela compra em definitivo do Gustavo Cuéllar. E agora, antes da gente entrar nesse assunto que também é muito importante e vai beneficiar demais o Vasco aí, né, nesse Campeonato Brasileiro, queria convidar você que quer participar do nosso grupo de WhatsApp de membros do canal, para você poder participar com a gente. Tá vendo esse negócio que tá na tela aqui, esse número que tá na tela? Você pode aí fazer o seu depósito Pix, você manda aí, né, o comprovante pra gente pelo WhatsApp, e assim que você mandar o comprovante, eu vou mandar o link para você participar lá com a gente, R$ 20 por ano, só fazer o seu Pix ao grupo de WhatsApp, é exclusivo para os membros do canal. Então quem quiser, tá vendo? Tá na tela aqui o número, só você mandar lá e aí automaticamente você pode participar lá com a gente, beleza? E agora falar sobre esse assunto aí que é muito importante, cara. Hoje, mais cedo, né, no período da tarde, a CBF autorizou a utilização de 7 estrangeiros, né, 7 jogadores que não são brasileiros por partida, por jogo, a partir do Campeonato Brasileiro. Você fala, pô, Mário, qual o benefício disso pro Vasco? O Vasco hoje não tem 7 jogadores estrangeiros. O Vasco vai buscar 7 jogadores estrangeiros. Hoje a gente já tem uma lista ali interessante, né, com Puma, tem ali outros jogadores que estão chegando, né, obviamente tem o Orediano, alguns atletas ali que vão fazer parte desse elenco do Vasco, como o Capasso, que vai ser apresentado nos próximos dias. Então o Vasco vai buscar no mercado sul-americano mais contratações, argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos, como é o caso do Gustavo Cuéllar, e provavelmente o Vasco vai ter essa utilização dos 7 estrangeiros ali por partida, algo muito interessante, porque o mercado sul-americano hoje é um mercado mais barato, mais em conta para 777 investido que o mercado brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês, um jogador que hoje no Brasil aí esteja valendo 30 milhões de reais para o Vasco utilizar, né, comprar o atleta, provavelmente na Argentina um jogador do mesmo calibre sai por 6, 7, 8 milhões, mesma coisa se aplica ao Uruguai, Colômbia, Equador, Chile, Venezuela. Então o Vasco aí podendo tirar proveito e tirar proveito muito bem dessa nova regra, dessa nova lei aí, desse novo procedimento que a CBF vai utilizar
utilizar para o Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Mais uma vez pedi para você deixar o like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e não vai embora, porque tá rolando a nossa live, tá rolando o ao vivo, né, que a gente faz toda noite às 8h30 lá no canal Os Vascaínos. Então se você continuar aqui agora, assim que acabar o vídeo, já vou jogar você direto para lá. E se você tá assistindo o vídeo um pouquinho depois, corre lá, Os Vascaínos, canal Os Vascaínos, procura que a live tá rolando, tá comendo solta, com participações super especiais aí de pessoas muito importantes também, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!